Oi, boa tarde. Eu sou a professora Alessandra, da parte de Física, e vou falar com vocês hoje sobre ondas. Ondas é um assunto tão pertinente ao vestibular que cerca de 20% do Enem é dessa parte. Aí a gente fala assim, ondas pelo menos a fórmula V igual a lambda F eu já sei. Tá bom, mas vamos entender todo o restante. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de ondas, da parte de conceito, os tipos de onda, a equação de onda, os fenômenos ondulatórios, quais são, reflexão, refração, interferência, difração e polarização. Estudar onda é começar a entender assuntos da física por um outro olhar, porque a gente já viu ótica. Então, a gente já estudou a luz pela ótica. Agora a gente vai estudar a luz como uma onda eletromagnética. Olha que interessante. E o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação. Então, quando a gente olha para a onda, a primeira coisa que a gente pensa é no mar, na onda do mar. Mas será que a onda do mar é realmente uma onda para a física? Então, o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação que se propaga através do espaço, desde o ponto em que é produzida, transportando energia, mas ela não transporta matéria. Ela pode necessitar ou não de um meio de propagação. Me explica um pouco melhor, Alessandra. Eu tenho, por exemplo, um lago e ele está paradinho. Eu vou e jogo uma pedra no lago. O que vai acontecer? Vai começar a se propagar essa perturbação. Só que a parte física que a gente está estudando é a parte que está transportando a energia. Então, ela vai subir, descer, e o que estava lá em cima, o que estava parado, vai subir, vai descer e vai continuar no mesmo ponto. Então, já vem aí uma quebra. Se a gente acreditava que a onda do mar era uma onda física, por que essa onda está nos transportando, né? Então, a parte que a gente vai estudar aqui é a parte do... Sabe quando você pensa na marola, no mar? Na ondinha que foi, te levantou, te desceu e você ficou no próprio lugar? Então, essa é uma onda física. E ela pode necessitar ou não de um meio de propagação. Existem ondas que não necessitam de um meio de propagação. E aí elas se propagam no vácuo. Existem ondas que necessitam de um meio de propagação. Então, quando a gente for falar de vácuo e a gente for pensar nesse universo que a gente tem e que a maior parte é vácuo, que onda está se propagando nele? E que onda não está se propagando nele? E se eu falar para vocês que o universo é silencioso, que as explosões ocorrem silenciosamente pelo universo, por que eu vou falar disso? Então, por que estudar ondulatória? Porque cotidianamente estamos cercados de tecnologia, cujo princípio de funcionamento são as ondas. Quais exemplos? Telefones celulares, internet sem fio, um diagnóstico via ultrassom, satélites meteorológicos, comunicação via rádio, quando a gente usa o nosso micro-ondas, tudo isso está falando de ondulatória. E aqui eu coloquei para vocês a primeira imagem real do buraco negro, que anda sendo há muito tempo um assunto muito falado. E, inicialmente, quando Einstein fala sobre ondas gravitacionais, por enquanto, ele consegue pensar na parte matemática, na parte física, mas cadê a comprovação? Então, agora a gente vem estudando isso e vem vendo, olha, tem a ver, ele estava certo. Só que para a gente começar a entender da onde vem o buraco negro, da onde vem as ondas gravitacionais, a gente precisa saber o que é onda, certo? E a gente pode classificar as ondas de diferentes formas. Eu posso classificar quanto à natureza da onda, saber se ela é mecânica, saber se ela é uma onda eletromagnética. E aí, sabendo a natureza, eu vou saber o que varia para uma e para outra. Eu também posso classificar quanto à forma. Existem ondas que são longitudinais, existem ondas que são transversais. Parece que eu estou falando difícil, mas é relativamente fácil. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas, elas necessitam de um meio para se propagar. Ou seja, não vão se propagar no vácuo. As partículas do meio oscilam ao redor de um ponto fixo,
razão pela qual não existe transporte de matéria através do meio. Então, agora eu estou explicando para vocês, porque quando eu vou ao lago e eu faço uma perturbação e ela vai se propagando, ela não vai transportar a matéria, ela vai só transportar energia, porque as partículas do meio, elas vão oscilar ao redor desse ponto fixo, que daqui a pouco eu vou dar um nome para esse ponto fixo, e aí ela não é capaz de transportar a matéria. Exemplo de onda mecânica, a onda na água, que eu acabei de exemplificar, as ondas numa corda, as ondas sonoras. Se as ondas sonoras são ondas mecânicas, e eu preciso de um meio para propagá-las, a hora que a gente assiste um filme que está falando sobre o espaço e a gente escuta as explosões e tudo mais, tá errado. O filme ele deveria ser inteiro em silêncio. Por quê? Porque lá no espaço é vácuo e no vácuo não tem como propagar uma onda mecânica. E quanto à direção de propagação das ondas mecânicas, como que eu classifico? Eu posso classificar como unidimensional. Então, eu só tenho uma dimensão. Nesse exemplo aqui, eu coloquei uma mola para vocês verem que a mola ela vai num sentido, volta no sentido oposto, mas ela não sai da direção dela que ela estava. Ela tem 2 sentidos, mas ela tem uma direção só, certo? Ela pode ser bidimensional. Bidimensional é essa superfície que eu acabei de falar de um lago, por exemplo. Então, ela começa a ter altura e ela começa a ter comprimento, certo? Então, eu estou falando de 2 dimensões. Existem ondas também que são tridimensionais. Quando eu falo numa onda tridimensional, aqui é só um modelinho matemático para a gente tentar entender melhor como que funciona isso. Então, eu estou falando que ela vai ter a largura dela, ela vai ter a altura dela e o comprimento dela. A onda sonora, se eu falo com vocês e o som vai para todos os cantos, então a gente vai pensar que ela é tridimensional, certo? E a frente da onda tridimensional é sempre uma superfície. Então, tá bem exemplificadinho aqui nesse modelo matemático. E o que são as ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas são ondas geradas por cargas elétricas que vão oscilando. E a sua propagação não depende de um meio para se propagar. Podendo, então, elas se propagarem no vácuo e em determinados meios materiais. Alguns exemplos são ondas de rádio, de radar, os raios-x, o micro-ondas. Onda eletromagnética não precisa de meio. A luz é uma onda eletromagnética. E ela vai se propagar pelo vácuo. Então, eu estou olhando uma explosão lá no universo. O que eu consigo ver? Eu consigo ver a luz. Eu consigo ver a irradiação dela, sem problema nenhum. Eu consigo ouvir? Não. Então, outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, a gente já estudou em ótica qual que era a velocidade da luz. E eu falei para vocês, olha, a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo, que também pode ser 108 vezes 10 elevado à quinta quilômetros por hora. O que eu fiz para transformar o 3 vezes 10 à oitava em quilômetros por hora? Eu multipliquei por... Deixa eu achar a minha caneta e eu vou anotando para vocês. Eu multipliquei por 3 vezes 10 à sexta, certo? Então, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Bom, e aí eu coloquei para vocês... Pronto. Aqui. Vamos anotar isso, que é importante? Então, o que a gente anota? Que para eu passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o quê? Então, eu sempre gosto de guardar, é uma coisa minha, que 72 quilômetros por hora
é igual a 20 metros por segundo. Ai, Alessandra, que nada a ver guardar isso. Por quê? Porque quando um vestibular vai te perguntar uma velocidade, normalmente ele te dá 72 km por hora ou 108 km por hora. Então, já me ajuda a fazer uma conta a menos. E o que eu fiz aqui? Como esse número é maior para esse, eu dividi, certo? Para ficar menor. Então, eu dividi. E dividi por quem? Por 3,6. Então, para eu passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu vou fazer o processo contrário. Eu vou multiplicar por 3,6. A hora que eu multiplico por 3,6, então eu tinha 3, eu vou ter 10,8, que é esse valor que está aqui. Aí eu estou trazendo cinemática para ondulatória. E aqui eu deixei de uma forma simplificada como que as ondas eletromagnéticas se formam perturbando. Então, o que acontece? Eu tenho campo elétrico e eu tenho campo magnético. E a perturbação desses dois campos fazem com que se forme a onda eletromagnética. Então, tá aqui a direção de propagação e vocês podem ver que tá uma perpendicular ao outro, certo? E como que eu vou classificar quanto à forma? Então, a gente já classificou quanto à natureza delas e agora a gente vai classificar quanto à forma. Quanto à forma, eu posso ter uma onda transversal. O que é uma onda transversal? São as que são causadas por vibrações perpendiculares à propagação da onda, como, por exemplo, uma corda. Então, o que está acontecendo aqui? Essa onda, ela está, na realidade, nessa direção. Só que ela está subindo e descendo, subindo e descendo. Então, a parte da vibração dela é assim, só que ela está sendo transmitida desta forma. Então, forma uma onda que eu chamo de transversal. Ok. Que ângulo eu tenho aqui? 90 graus. E uma onda longitudinal? A onda longitudinal, qualquer pessoa que já brincou com uma mola, já viu uma propagação de onda. Eu pego a mola e eu puxo a mola. A hora que eu estou puxando a mola, se eu soltá-la, ela vai fazer assim. Então, a direção que eu fui e perturbei ela é a mesma direção que ela vai seguir, certo? Então, longitudinais são ondas causadas por vibração na mesma direção da propagação, como as ondas sonoras. Ou o exemplo que está aqui, que é uma mola. Agora eu vou colocar para vocês um videozinho de como que funciona tanto a perturbação longitudinal quanto a perturbação transversal. Então, vocês viram? No A eu tinha um tipo de perturbação, que é uma perturbação longitudinal, que eu acabei de mostrar da molinha, e no B era uma perturbação transversal, certo? E uma onda unidimensional? Essa é a imagem da onda que todo mundo que senta para estudar a onda fala, agora eu vou aprender o que é aquela fórmula de V igual a lambda F. E o que eu tenho aqui de importante? Eu tenho algumas ideias que eu vou passar para vocês assim que a gente tomar uma aguinha.